Olá, meu querido, minha querida, você que me assiste de todo o Brasil e de fora do Brasil, pela internet, pela televisão, que Deus possa te abençoar e te enriquecer fortemente. O propósito desse programa é que você saiba que você é favorecido por Deus. Sabe, eu tenho no meu coração e eu tenho certeza que nós vamos abençoar muitas pessoas. Eu quero que você saiba que Deus não é contra você, Deus é por você. Se alguém disser ao contrário, ele está errado. Jesus levou o seu pecado, Jesus levou a ira de Deus, Jesus satisfez a ira e a justiça de Deus, e agora o Pai que está no céu, ele é por você. Você que está angustiado, abatido, você que está amargurado por causa de situações, por causa de problemas e também por causa de pecados. Aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. A graça é a força que te faz vencer. Ela não é licença para pecar, ela é a força para vencer o pecado. Você nunca vai vencer o pecado de outra maneira a não ser pela graça. Esquece, bobo é aquela pessoa que pensa que vai vencer o pecado pelos seus próprios esforços. Impossível. Você vence com a ajuda do Espírito Santo, que é o Espírito da graça. Fique aí, você vai ser impactado com a palavra do programa de hoje e no final eu volto para orar por você. Querido, nós estamos de volta com o nosso programa Graça para Você. E estamos falando sobre graça e lei. No programa passado, nós paramos justamente na parte em que pessoas pensam que precisam da lei para poderem ser boas. Deixamos claro que a lei não veio para melhorar as pessoas. A lei veio para piorar as pessoas. A lei veio para que toda boca se cale, como Paulo fala em Romanos 3:19, e todo homem fique sujeito ao juízo. Inclusive, eu sugiro a você que assista os programas anteriores para pegar o resto ou o que já passou até esse ponto. Deixamos claro no programa passado que em 2 Coríntios 3:6, onde Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está falando da letra da lei. E ele chama a lei de Moisés de ministério da morte e ministério da condenação. Paulo diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando a letra veio lá no Monte Sinai, como ele fala em 2 Coríntios 3:7, que a letra foi gravada em pedras, é os 10 mandamentos. E aqui não está falando da lei cerimonial, aqui está falando dos 10 mandamentos, porque a única letra que foi gravada em pedras foi os 10 mandamentos. Não a lei cerimonial, os 613 mandamentos, mas a lei moral. Você tem a lei moral que foi gravada em pedras e a lei cerimonial são 613 mandamentos. Ele diz que essa letra, os 10 mandamentos, mata. E ele chama de ministério da morte, de ministério da condenação. Ela vem para ressaltar o pecado. Ele diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Quando a lei desceu no Monte Sinai, 3.000 pessoas morreram. A letra mata. Quando o Espírito desceu no Monte Sião, 3.000 pessoas se converteram. O Espírito vivifica. O primeiro milagre de Moisés resultou em morte. Você sabe, lembra qual que era? A água transformou em sangue, resultou em morte. A letra mata. O primeiro milagre de Jesus, que foi a água se transformar em vinho, resultou em alegria e celebração. Esse é o primeiro milagre da graça. A letra mata, o Espírito vivifica. Todos os milagres de Moisés terminou em condenação e em morte. Todos os milagres de Jesus terminou em júbilo e em alegria. A letra mata e o Espírito vivifica. E você diz, então a lei é má? Não, a lei não é má. O homem é mau. A lei veio para fazer com que a natureza adâmica salte para fora. Paulo disse, se não fosse a lei, ele não saberia o que é pecado. Paulo fala em Romanos 7, mas quando veio a lei, e ele leu lá nos 10 mandamentos, especificamente o 10º mandamento, não cobiçarás, ele foi ferido de morte. Aí ele percebeu
que ele é mau. Bom, eu vou te dar um exemplo como que funciona a lei de Moisés na prática, para você entender que nós estamos em uma outra aliança. Meu filho tinha aproximadamente uns 3 anos de idade, eu estava em casa, e eu chamei ele e mostrei as tomadas da casa para ele e disse, filho, você está vendo isso aqui? Isso aqui é tomada. Não coloque a mão que dá choque. Veja, o meu filho nem sabia o que era choque e nem sabia o que era tomada. Mas eu cheguei e trouxe para ele, revelei para ele o choque e revelei a tomada. Falei, não põe a mão que dá choque. Ele, sim, papai, sim. Saí de perto. 5 minutos depois eu escuto um grito. Sabe o que era? Primeiro choque. Eu disse, não põe a mão que dá choque. Mais 10 minutos, segundo grito. Sabe o que era? Segundo choque. Eu acho que ele levou uns 5 choques, depois ficou com medo e não pôs mais a mão. Mas quem revelou o pecado para o meu filho? Foi a lei. A minha filha está aqui em casa, eu tenho uma filha que vai para 3 anos também, ela nem olha para as tomadas. E não sou eu que vou revelar esse pecado para ela. A lei veio para fazer o pecado aparecer, e significa que a lei não veio para melhorar, a lei veio para piorar. Quem pensa que precisa da lei para poder ser uma pessoa boa, ele não conheceu José, ele não conheceu Jó, como nós falamos no programa passado. Quem trouxe a lei para José quando ele optou por não pecar com a esposa de Potifar? Ele não estava na lei. E Jó, que era um sheik árabe na Mesopotâmia, que vivia no período de Abraão, quem foi que trouxe para Jó o temor do Senhor? E o Senhor disse então para Satanás, tendes visto o meu servo Jó, homem reto, íntegro, justo, temente a Deus e que se afasta do mal. Não foi a lei que fez Jó ser isso, foi a fé que ele tinha em Deus. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 2, versículo 23, que Abraão creu em Deus e por causa disso ele foi considerado justo. Se você não é justo pela lei, você só pode ser justo pela fé. Pela lei você nunca será justo. Abraão jamais seria justo pela lei, não se esqueça que Abraão, até ser transformado pela obra do Senhor, pelo seu amor e bondade e misericórdia, ele foi um homem mentiroso, ele mentiu por 2 vezes, mentiu que não era esposo de Sara para salvar a sua própria vida, e ele fez isso 2 vezes. Um homem desse nunca seria, aos olhos da lei, considerado justo. Mas como ele creu em Deus, ele foi considerado justo. Veja bem, vamos fazer um paradoxo entre Moisés, esse grande profeta da lei, e Abraão, o grande profeta da fé. Você raramente encontra na Bíblia a fé de Moisés. Na realidade, só uma vez. Em Hebreus diz que pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque contemplava o galardão. Acabou. Mas você pega a história de Abraão, pela fé Jacó, pela fé Isaac, pela fé Abraão, pela fé. Quando Deus falou para Abraão, sai da casa de seu pai, ele não questionou e saiu. Quando Deus falou para Abraão, sacrifica o seu filho, ele não questionou e prontificou. Tudo que Deus falava para Abraão, ele cria. Ele tinha uma fé sobrenatural. Agora, quando Deus chama Moisés, você vê que Moisés, literalmente, Deus o chamou para ser profeta da lei. Moisés era cheio de condenação. Ele disse, quem sou eu para livrar esse povo? Eu não sou nada. Imagina, quem sou eu? E questionou, e questionava Deus. Por várias vezes você vê na Bíblia, Moisés ou com justiça própria ou com condenação. São os 2 efeitos da lei. Ou justiça própria ou condenação. Ou você se acha que merece por seu mérito, ou você não acha que merece por seu demérito. A lei é assim. Se você vive na lei, ou você se acha merecedor por cumpri-la, por mérito, ou você não se acha merecedor por condenação. A lei provoca 2 efeitos. Justiça própria, se sentir merecedor, ou condenação, não se sentir merecedor porque não consegue cumpri-la. Você vê? Você vê que a lei extrai o que tem pior, o que nós temos de pior. Mas a Bíblia diz que Abraão sempre creu sem perguntar nada. Esse é o justo. E a Bíblia diz que por causa desse estilo de fé de Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. A palavra imputar é colocar na conta.
A palavra não imputar é não colocar na conta. A Bíblia diz que foi colocado na conta de Abraão, ele foi considerado justo pela fé. A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela promessa. Agora, o que eu vou falar para você vai te chocar, mas é verdade. Eu já ouvi pregadores, e constantemente eu ouço, até bem intencionados dizerem: irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei. Eu ouço escreverem, eu ouço falarem isso e vejo escreverem constantemente isso até na internet. Nós não estamos mais debaixo da lei. Está errado dizer isso. E sabe por quê? Porque nós nunca estivemos debaixo da lei. Deus fez 3 alianças específicas. Ele fez 7, mas tem 3 específicas. Deus fez uma aliança com Adão, Deus fez uma aliança com Israel e Deus fez uma aliança com a igreja. Com Adão, Deus falou assim: Adão, eu vou ser um pai para você. Aliança é eu lhe dar algo e você me dar algo. E aí nós temos uma aliança. Deus falou assim: Adão, eu vou ser um pai para você. A minha parte da aliança é que você não vai precisar fazer nada, eu te dou tudo, eu vou ser um pai amoroso para você. Agora, Adão, a sua parte da aliança é: não coma da árvore que está no meio do jardim. O dia que você comer da árvore, você vai morrer. Veja a maldição do descumprimento da aliança que Deus fez com Adão. A aliança de Deus com Adão: não coma da árvore. Se você comer, você morre. Deus fez uma parte, Adão não cumpriu a dele, ele comeu da árvore, ele morreu. Ele descumpriu e quebrou a aliança. Agora Deus faz uma aliança com Israel. Deuteronômio 28, versículo 1, você vê ali os termos da aliança. Guarde todos os 10 mandamentos que eu te dou. Se você guardar os 10 mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Você sabe que algumas nós até sabemos de cor, porque já pregamos tanto sobre isso. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Bendito no campo, bendito na cidade. Te colocarei por cabeça e não por cauda, etc. Esses são as bênçãos da lei. Mas são bênçãos condicionadas. Ainda hoje há pastores que pregam bênçãos condicionadas. Não existe bênçãos condicionadas na nova aliança. Existe bênçãos condicionadas na lei. Na graça não tem bênção condicionada. Na graça não há preço a ser pago. Há preço a ser pago na lei. Não há méritos na graça. É pela fé. Ninguém será recompensado por Deus porque creu em Jesus. Ninguém será recompensado porque é crente. Ninguém será recompensado porque foi em culto. Ninguém será. Isso é dádiva. Nós praticamos isso porque fomos salvos pela graça. Aliança de Deus com Adão. Vou ser pai bondoso, amoroso. A parte de Deus. Parte de Adão, não coma da árvore. Adão comeu da árvore, quebrou a aliança. Aliança de Deus com Israel. Cumpra os 10 mandamentos e todas essas bênçãos te acompanham. Israel não cumpriu os mandamentos e aí acompanhou as maldições. Agora, a Bíblia diz que nós estamos numa nova aliança. Na aliança do Calvário, na aliança do sangue, chamada de graça, ou a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe faço uma pergunta. Se é uma aliança, qual é a nossa parte na aliança da graça? Adão tinha a parte dele, quebrou a aliança. Israel tinha a parte deles, quebraram a aliança. Qual é a nossa parte na aliança da graça? É muito fácil saber. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, que é, veja isso, de fé em fé. Não é de obras em obras, é de fé em fé. Porque está escrito: o justo viverá da fé. Ou seja, a nossa parte na graça é crer. Não que isso seja seu mérito, mas é a sua parte. Você não tem mérito em crer.
Veja o seguinte, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Está claro isso? Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, você não é salvo pela sua fé. Você é salvo pela graça por meio da fé. A fé não é instrumento meritório, não é causa meritória. A fé é causa instrumental. Você é salvo pela graça e se apropria da salvação pela fé. Ou seja, você não tem mérito por crer, mas você se apropria, você vai lá e pega. Já está disponível a você. Então é um instrumento, não mérito. Percebeu isso? Ainda há pessoas que pensam que ele tem mérito em crer. Não é mérito, é instrumento. A graça é o mérito, a fé é o instrumento. A graça é a causa meritória, a fé é a causa instrumental. Você é salvo pela graça e pela fé você se apropria dessa salvação. Eu fico maravilhado porque a minha alegria é fazer com que as pessoas entendam o evangelho do Senhor Jesus, especificamente o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Agora observa que Deus nunca fez, isso aqui que eu vou te dizer é sobrenatural. Preste bastante atenção na tela da sua televisão e nunca mais se esqueça do que eu vou dizer. Não é certo dizer, não estamos mais na lei. E sabe por que não é certo dizer isso? Porque nós, cristãos, nunca estivemos na lei. Eu vou dizer de novo, nós nunca estivemos na lei. Veja aí na sua Bíblia, ou acompanhe comigo aqui na tela, Gálatas capítulo 3, no versículo 8. Gálatas 3:18, Paulo diz assim, vou te mostrar. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, ou seja, os não-judeus pela fé. Vou dizer de novo. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Pregou o evangelho antecipadamente a Abraão. Opa, eu vou citar. Crava aí a seu olhinho na tela e preste atenção. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Uau! Você viu? Deus nunca planejou fazer uma aliança do Sinai com a igreja. Deus fez uma aliança com Israel. Com a igreja, ele sempre preveu a fé. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é filha pela fé da promessa em Abraão. Deus tira Abraão da Mesopotâmia, um gentil. Uau! E nós somos filhos de Abraão pela promessa, pela fé. No versículo 9 diz, então, por causa disso, todos os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Você está acompanhando comigo isso? Então agora, todos os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Eu vou ler com você aqui. Eu quero até sugerir a você uma Bíblia. Eu só uso essa Bíblia pela linguagem dela. Essa aqui foi até um grande amigo meu que me deu, o pastor Ed, da Igreja Nazareno em Campinas. King James, atualizada, essa Bíblia é mais antiga do que a do Ferreira de Almeida, eu gosto mais da linguagem dela, compre, e aí você vai acompanhar comigo. Vamos lá. Gálatas 3:8 diz assim, prevendo a Escritura que Deus iria justificar, na King James diz assim, os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência o evangelho, as boas novas a Abraão. Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, Deus sempre planejou e sempre esteve no plano original de Deus a graça para a igreja.
O texto aqui literalmente diz que você nunca esteve na lei. Deus nunca fez uma aliança da lei com a igreja. Se você está cumprindo a lei, se você está debaixo da lei, você não está debaixo da aliança do Calvário. Não tem como. Não tem como você estar na graça e estar na lei. Deus não gosta de mistura. Inclusive, queridos, nós estamos vivendo uma geração de mistura. Você sabe que nós estamos na geração de Laodiceia. E a grande característica da igreja de Laodiceia é ser morna, é misturar. Então hoje há igrejas que põem um pouquinho de graça, um pouquinho de lei, porque eles pensam que não dá para ficar só na graça, que o povo vai pecar, e que isso também é uma mentira. E eu vou provar no próximo programa que o que faz as pessoas pecarem não é a graça, é literalmente a lei. A lei, ela condena os melhores de nós. A graça salva os piores de nós. A lei, ela foca no pecador. A graça na obra de Cristo. Quem está na lei, ele sempre está lutando para amar a Deus. Ele foca no seu amor para com Deus, no seu louvor para com Deus, no seu culto para com Deus, na sua performance. Quem está na graça, ele foca no amor de Deus para com ele. Querido, pare de focar a sua vida em um tanto que você deve ou o tanto que você ama a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca vai amar a Deus como Ele te ama. Isso vai virar um poço de condenação sem fundo. Toda vez que você não consegue suprir a expectativa da lei ou da santidade de Deus, você se enche de julgo e condenação. A lei, ela causa esse efeito. Você consegue andar sobre as águas até um pouco. Você anda sobre as águas um pouco, como Pedro, mas de repente você olha para a sua performance e afunda, e aí vem o peso, vem o jugo e vem a condenação. A lei, ela traz consciência de pecado. Você lembra que quando Adão pecou, a primeira coisa que ele soube que ele pecou, quando ele teve consciência de que ele era pecador, a primeira coisa que ele fez, teve medo. Quando ele teve medo, ele fugiu. E terceiro, se escondeu. É assim que as pessoas que vivem numa cultura, porque lei e graça, além de ensino, é uma cultura. Você pode estar na lei sem pensar, não, eu não cumpro os 10 mandamentos, mas se você estiver tendo um estilo de vida meritório, até como você educa seus filhos, até como você é um pastor, até como você é uma ovelha, você pode estar na lei. Bom, vou te citar aqui rapidinho alguns exemplos como pessoas vivem na lei. A lei, ela sempre foca em você. A lei, ela vai falar do seu pecado ou da sua obra. Se você sempre olha para você, é o meu pecado, é a minha falha, é o meu defeito, é isso, ou então é o meu louvor, é a minha adoração, é o meu culto, a lei foca em você, a graça foca na cruz. Quem traz muita condenação sobre si está na lei. Quem traz muita justiça própria está na lei. Quem sempre olha para Cristo está na graça. Quem não perdoa está na lei, porque não perdão é justiça própria. Ele acha que ou alguém não merece perdão, ou ele está muito ferido para tal. É lei. Mas isso você vai aprender ao decorrer do programa, que isso é muito poderoso. O texto diz aqui que Deus preveu, a Escritura preveu que lá na frente, depois da lei de tudo, Deus iria salvar você pela fé. Agora o verso 9 diz, deste modo os que são da fé são filhos de Abraão, são abençoados juntos com Abraão. Você percebeu isso? Aqueles que dizem que nós precisamos da lei para ter uma moral, não. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Cristo. E não aos olhos da lei, mas aos olhos da graça. Romanos 8, 29, aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem a imagem e semelhança de Jesus. Isso é pela graça. Qualquer santidade que vem por mérito, qualquer santidade que vem que não seja da fé, é uma santidade carnal. Qualquer santidade que venha a vocês, que seja por obras, é uma santidade carnal. Tudo que não vem da fé é pecado.
A santidade, ela vem de dentro para fora, ela não pode vir de fora para dentro. Há pessoas que elas demonstram a santidade delas de uma maneira carrancuda. Parece que não foram batizadas no sangue do Senhor, parece que foram batizadas em suco de limão. Aquelas caras, acho que ela, para ser santa, ela tem que não pode brincar. Ela exterioriza a santidade. A santidade não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E isso só acontece pela fé. Bom, não perca nenhum desses programas, porque sempre uma mensagem dá sequência a outra. Sugiro que você assista aos programas anteriores nos sites que tem aí e fique sempre nesse horário para acompanhar sempre os próximos programas falando sobre graça para você. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e que deu a sua vida por mim e por você, para que hoje você pudesse ter vida, para que hoje você entendesse o quão você é amado. Você que está me assistindo, se preparando para o seu descanso do dia, ou você que está me assistindo e se preparando para sair ou fazer qualquer coisa, eu quero que você saiba que você é amado e que nada pode mudar isso. Se você crê em Jesus, através dessa sua fé em Jesus, da sua fé na cruz, na obra dele na cruz, do que ele fez por você, você tem que entender o quão amado e favorecido por Deus você é. Querido telespectador, Deus não te ama porque você é bom. Deus não é bom para você porque você é bom. Deus é bom porque Ele é bom. E eu percebo que Satanás não quer que você saiba que Deus é bom. Há uma verdadeira promoção de mensagens, e não só de mensagens, que até parece ateu falando. Você já viu como Hollywood e ateus falam sobre Deus? Deus é mau, Deus é tirano, por causa de Deus tem as tempestades, por causa de Deus isso. Parece que é um acordo. Pois eu te digo que Deus não é o causador disso tudo. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Ele amou tanto o mundo. Ele não amou, não diz que Deus amou os judeus, não, diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou aqui para te dizer que Deus te ama, independente das suas obras, dos seus feitos, Deus te ama. Se Ele vai te corrigir, é provável. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Mas isso não quer dizer que Ele vai trazer juízo e ira sobre você. Você que crê em Jesus, a Bíblia diz que nós não somos filhos da desobediência nem filhos da ira. Se nós não somos filhos da desobediência nem da ira, o que nos resta é crermos no amor de Deus e saber que, sim, se somos filhos, somos disciplinados. Se somos filhos, somos corrigidos como filhos. Quando Deus vem até nós para nos disciplinar em amor, e Ele faz isso porque Ele é Pai. Então, essa é a minha palavra para você, desse programa tão maravilhoso que nós temos em nosso coração, para trazer esse entendimento da graça e da misericórdia de Deus. Olha, não dá para você nos acompanhar muito aqui pelo programa. O ideal é você pegar os programas passados, os programas anteriores. Isso você pode fazer através do site que está aí agora no rodapé do seu vídeo, tá bom? Através do site que está no rodapé do seu vídeo. Inclusive, quando você for no YouTube, vai lá, se inscreva em nosso canal. Tá aí agora o canal nosso, aí no rodapé. Tem um sino. Aquele sino você tem que ativar na sua tela, uma nova recomendação do YouTube, porque senão você não recebe as nossas notificações, tá bom? Clique nesse sininho e ative o sino. Vai lá e se inscreva nos nossos canais, nos siga nas redes, no Instagram, para você saber onde eu estou. Você também pode acessar o nosso site e fazer um convite. Vamos orar agora e terminar esse nosso programa. Senhor Deus, nós abençoamos, derramamos a Tua graça, a Tua mão e o Teu poder sobre cada pessoa. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.